No Brasil nós temos o Enem, nós temos o vestibular de algumas universidades e quando você vai bem nessas provas você consegue estudar de graça, entrando através de uma bolsa de estudos, entrando numa federal, entrando numa universidade pública, pegando uma bolsa do ProUni, etc. Mas e fora do Brasil? Quais são as provas que você precisa fazer para ser aprovado e principalmente para ser considerado para as bolsas de 10%, 50%, 90%, 100% e até bolsas que são acima de 100%, chamadas full ride, que pagam o seu aluguel no exterior, a sua passagem aérea de ida e volta, te dão permissão para trabalhar, ainda cobrem os custos para você ir com a sua família e até permite, para quem é pai, para quem é mãe, se está casado ou se está solteiro, nesse caso não importa, deixar os filhos até os 18 anos de idade estudando de graça no ensino público, no ensino médio e no ensino fundamental. Essas são as provas que eu vou falar no vídeo de hoje para você que deixar aquele joinha e se inscrever aqui no canal, que são as provas que fazem parte do vestibular para você conquistar bolsas de estudos nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países da Europa e até mesmo são utilizados nos processos seletivos da Ásia, Japão, Coreia do Sul, China, Singapura e da Austrália e da Nova Zelândia. Vem comigo, eu sou o Matheus Tomoto, trabalho com oportunidades internacionais há mais de uma década, possuo o melhor e único preparatório internacional independente da América Latina que ajuda brasileiros com ferramentas, inteligência artificial, passo a passo detalhado e acompanhamento com mentoria que proporciona a brasileiros, angolanos e moçambicanos a se mudarem para os Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia e Oceania. E eu quero compartilhar um pouco com você sobre essa parte que faz toda a diferença, mas que somente 0,1% dos brasileiros têm acesso, que são os brasileiros ricos que estudam em escolas internacionais, daquelas que cobram 15 mil reais por mês em São Paulo. Escolas bilíngues, não falo sobre essas provas. Escolas privadas, aquela escola particular de bairro, não fala sobre essas provas. E escola pública não ensina nem o Enem, nem o vestibular do Brasil direito, quanto mais o vestibular internacional, não é verdade? No mundo inteiro, essas provas são chamadas de provas padronizadas internacionais. E o objetivo delas é criar um critério para pessoas que vêm de outros países. Por isso que nós que desejamos ir para um outro lugar devemos fazer essas provas. E é interessante entender isso, porque uma pessoa que mora em Portugal, por exemplo, ela vai ter o seu próprio Enem, o seu próprio exame do país. Mas para quem vem de fora, não faz sentido eu, como brasileiro, angolano, moçambicano, me mudar para Portugal ou pagar uma viagem que vai custar 6 mil reais de ida e volta, mais hospedagem, vou gastar uns 15 mil reais para viajar lá, para fazer uma prova e depois retornar para o meu país para talvez saber se eu vou ser aprovado ou não. Então essas provas internacionais, elas visam padronizar o processo de aplicação para que todo mundo consiga do seu próprio país fazer a prova no seu país sem ter que viajar internacionalmente e concorrer de maneira igualitária com as pessoas que moram ali no exterior, beleza? E essas provas, elas não são divididas por idade nem por área, elas são divididas por formação. Então, se você nunca entrou no ensino superior, você nunca fez uma faculdade na vida, a prova que você vai fazer se chama SAT, ou uma prova que é muito semelhante chamada ACT, beleza? Se você já tem faculdade ou está prestes a concluir a sua faculdade, já quer adiantar a aprovação da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, PhD, MBA, pós-doutorado, as provas que você vai fazer é o GRE, o GRE ou o GMAT, beleza? Não existe correlação com idade aqui. Você pode ter 90 anos e estar entrando na faculdade. Ah, mas eu posso fazer isso? Lembre-se sempre do seguinte: o Brasil tem um dos piores índices educacionais do mundo. Então, quando você vai para um país melhor, o que a gente precisa saber? Ele é melhor, ele tem mais oportunidades, ele tem mais acesso. Isso no Brasil, que tem um dos piores índices educacionais do planeta, um senhor de 95 anos consegue se formar em medicina numa universidade privada ou até mesmo numa universidade pública de graça, sendo aprovado ali pelo Enem, com 95 anos, o que a gente pode imaginar no exterior? Com certeza vai ter mais acesso, mais bolsa e ainda mais respeito para todas as idades. Os novinhos
os que estão no meio da carreira e os mais velhinhos, beleza? Então não existirá preconceito, tanto de idade quanto de área. Todas as áreas e idades vão possuir, no mundo inteiro, em todos os países que a gente falou, todos os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, os 4 países que eu falei da Ásia, os 2 países que eu falei da Oceania, todos eles vão possuir bolsas para todas as idades e todas as áreas sem preconceito para bolsas e também para quem deseja aplicar de qualquer jeito só para conseguir uma aprovação sem bolsas de estudos, assim como é uma estratégia no Brasil. Tem gente que quer ir para a federal, tem gente que quer pegar ProUni e bolsa de 100% no Brasil. Tem gente que só quer derrubar o RG na escola da esquina, na faculdade de esquina e pagar lá R$1.000 por mês, R$1.500 por mês sem bolsa de estudos. É uma estratégia individual e a mesma coisa também pode ser feita fora. Beleza? Indo para as provas. O SAT é a prova mais recomendada para quem deseja fazer graduação. Já vou falar sobre pós, mestrado, doutorado, etc. Tá? Por quê? Ela é mais fácil para gente que vem de país que tem educação ruim, porque ela tem menos matérias. O ACT, que é outra prova, ele é mais semelhante ao Enem brasileiro. Ele é mais semelhante à FUVEST. Ele é mais semelhante a esses grandes vestibulares brasileiros. Ele vai ter matérias de física, de química, de biologia, geografia, além das próprias matérias de matemática e interpretação de texto. O SAT cai em apenas 2 matérias: lógica e interpretação de texto. O SAT, na sua última atualização, essas provas geralmente se atualizam com bastante frequência, ela tem uma duração de aproximadamente 2 horas. Então, é uma prova que em 2 horas e 15 tu finaliza. Ela é aplicada nos principais estados do Brasil. E sabe uma coisa interessante? Essa prova ela é infinitamente mais fácil que o Enem brasileiro. Cai muito menos matérias. Então ela tem muito mais perspectiva para um brasileiro tirar uma nota interessante e competir no processo seletivo internacional. Primeiro você faz a prova, depois você escolhe os países, depois você escolhe quais universidades você deseja ir. Na prática, ela vai se dividir em 3 grandes temas. A parte de reading, que é a parte de leitura e interpretação de texto. Depois vai ter uma parte de linguagens, que é a parte que talvez caia um pouquinho ali de gramática. É importante estudar, até porque vai ser em inglês, né? E depois uma parte de matemática, que vai cair aritmética, álgebra, geometria e análise de dados. Essa parte de análise de dados é muito semelhante ao Enem brasileiro. Vai cair um gráfico, tem que interpretar o gráfico, algumas coisas ali de lógica. Dá para praticar com testes antigos, tem vários aqui na internet. Para quem é assinante da plataforma M60, existe um simulador ilimitado que você pode conquistar através deste link aqui embaixo. O que é ilimitado? Você pode fazer prova 24 horas por dia, todos os dias ali durante o teu plano, sem nenhum tipo de interrupção. Literalmente, ilimitado, porque se você for procurar prova na internet, imagina que você ache 6 provas. Em uma semana você faz uma por dia. Em uma semana você acabou as provas. E aí você vai estudar com o quê? Por isso que a gente criou uma inteligência artificial com professor que ainda te ensina. Você errou por causa disso, é assim que resolveria. Não sei resolver, o professor ainda te ensina como resolver, e aí você vai guardando ali. Qual que é a fórmula para responder? Você vai estudando junto com o professor, programado com inteligência artificial. Você tem acesso aqui no M60, beleza? Quanto melhor for a sua performance nessa prova, melhores as universidades que você pode aplicar, e quanto maior for a sua nota, mais bolsas de estudos você vai poder aplicar também. Essa prova ela vai de 0 a 1.600. E se a gente está falando de grandes universidades, uma Harvard da vida, a gente está falando de notas acima de 1.500. Se a gente está falando de grandes bolsas de estudos, a gente está falando de notas acima ali de 1.450, talvez até acima de 1.550. Ah, mas é difícil tirar essas notas? Eu tenho vários alunos da plataforma M60 que gabaritaram essa prova. Claro, tecnologia ajuda, inteligência artificial ajuda. Se a sua família não teve condições de investir numa escola internacional para você, que custa lá R$15.000 por mês em São Paulo, ou em bons cursos de inglês com aula diária de inglês, por exemplo, numa escola bilíngue, eu recomendo fortemente que tu entre no M60 para você se preparar para essa prova, porque vale a pena. Uma bolsa boa, ela gira entre R$1 milhão a R$3 milhões de benefício que você recebe para estudar de graça no exterior. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Para quem está finalizando a faculdade, ali no 3º, 4º, 5º ano, ou para quem já é formado na faculdade,
você vai fazer a prova GRE, o GRE. Mas antes disso, deixa eu fazer uma rápida explicação por que eu estou dando ênfase nessa prova. O GMAT, algumas décadas atrás, para a galera mais antiga, talvez você até ache algum artigo aí na internet de décadas atrás, ela era muito mais famosa para programas de administração, MBA, etc. E hoje já não faz tanta diferença. E elas são meio correlativas, as provas são praticamente a mesma coisa, mas o GRE tem mais material de estudo e o GRE tem mais datas de prova, o que é muito bacana, focando em, por exemplo, Brasil. Tem muita prova que tu consegue realizar aqui, todo mês tem prova, então isso te dá uma autonomia muito maior. Imagina o Enem, reprovei no Enem deste ano, eu só posso arriscar ano que vem, daqui a 12 meses, olha o tempo. O GRE não fui bem nessa semana, não fui bem agora, cara, vou marcar para daqui a 15 dias, vou marcar para mês que vem. Então você tem uma facilidade e aí você junta isso ao comportamento do brasileiro de procrastinar, deixar tudo para a última hora, estudar para a prova um dia antes ou às vezes até uma hora antes da prova. Muita gente deixa para o final e aí se tivesse uma prova só, iria atrapalhar. O GRE tem essa facilidade de ter muita prova e também temos simulador ilimitado só para quem se inscrever no M60 neste link aqui embaixo com uma ferramenta com inteligência artificial para te ajudar nos estudos. O GRE, da mesma forma que o SAT para graduação, ele vai ser utilizado para você ser aprovado em universidades. Quanto melhor a nota, melhor a universidade que você consegue ir, e quanto melhor for a sua nota, mais bolsas de estudos você vai ser elencado, você vai poder aplicar. Então, se alguém fez uma prova muito mal, talvez não seja aprovado em nenhuma universidade. Se você fez uma prova mais ou menos, vai ser aprovado numa universidade fora, sem bolsa. Se fez a prova de maneira bem bacana, talvez você seja aprovado numa Harvard da vida, mas sem bolsa. Se você fez a prova muito bem, você pode ser aprovado numa top universidade e ainda com uma bolsa. E quanto maior a nota, mais bolsa. 10%, 50%, 100% ou até a famosa Full Ride, que é a bolsa principal que os meus alunos do M60 buscam aplicar. Essa prova tem uma duração de umas 2 horas, você pode utilizar ela para aplicações de pós-graduação, mestrado, MBA, doutorado, pós-doutorado e PhD. Pós-doutorado não é tão utilizado, pós-doutorado é mais técnico, mas pode acontecer de uma outra vaga acabar pedindo. E ela também se divide em 3 partes. Na prática, metade é interpretação de texto, outra metade é raciocínio lógico. Mas para a gente ser um pouquinho mais técnico, ela vai ter uma parte de redação analítica, que é importante você prestar atenção, aqui vai ter que escrever. Repara que no SAT, você pode fazer a prova sem nenhuma redação. E faz sentido porque a gente está falando de uma prova para a galera que ainda vai entrar na faculdade. Aqui você já é formado, ou você está finalizando a sua faculdade, você já está pensando no TCC, ou você já fez o TCC, já entregou. Então, aqui eles querem saber um pouco mais da sua qualidade de escrita técnica, escrita profissional. Além disso, eles vão medir o seu raciocínio verbal. Então, eles vão te dar algumas armadilhas ali de escrita, de interpretação de texto um pouquinho mais avançadas para você resolver. E, claro, as perguntas de raciocínio lógico que eu já vou te dizer. Essas aqui pode cair matéria até mesmo de matemática avançada, pode cair integral, pode cair derivada, pode cair cálculo, pode cair algumas coisas que faz tempo que você não olha. Por isso que uma boa preparação internacional faz a diferença. Até porque, quanto melhor a nota, mais bolsas de estudos, mais economia para o teu bolso. A parte de redação analítica vai focar na sua argumentação e escrita técnica. A parte de raciocínio verbal, já estou até te deixando aqui uma dica do que você deveria focar mais a sua atenção nos estudos ou quando for fazer a prova na hora de escrever. A parte de raciocínio verbal vai olhar mais para vocabulário, se você entende uma gama de palavras ou consegue entender palavras que você nunca viu na vida, acontece. Vai ler um artigo científico do mestrado, do doutorado, é isso que a gente vê, um monte de palavras que a gente nem imagina, mas a gente pode inferir. Compreensão, interpretação de textos, mas principalmente textos mais complexos, mais científicos, que talvez você veja quando você estiver no mestrado ou no doutorado. E a parte de raciocínio quantitativo vai pegar aritmética, álgebra, geometria e análise de dados, tá bom? Um site legal para você dar uma olhada nessa prova é o próprio ETS, que é a empresa principal que faz a prova, e eu gosto porque tem muita informação gratuita lá para você começar, para você dar os primeiros passos em entender a prova. E aí, quando você começar a se preparar de verdade, aí eu recomendo que você entre no
M60. E quando você for fazer a prova, uma boa meta, se você quer uma aprovação internacional, é focar em acertar pelo menos 85% da prova, que já vai te garantir excelentes resultados no mundo inteiro. Se você quer uma bolsa boa, aí eu vou recomendar você ter um foco bom em acertar mais de 90 a 95% da prova. Então repara que é algo acessível que qualquer brasileiro pode estudar ali 15 minutinhos por dia dentro de um simulador, por exemplo, ou dentro de um preparatório internacional e começar a se preparar para esta prova. Não é uma prova tão difícil de fazer, mas não existe mágica. Precisa de uma preparação e quanto melhor for essa preparação, melhores universidades e melhores bolsas você vai conquistar. Inclusive, é importante destacar que recentemente a maioria das universidades estão aceitando as duas provas para graduação, SAT e ACT, e as duas provas para mestrado, MBA, doutorado, etc., que é o GRE e o GMAT. Mas como eu recomendei para vocês, o SAT para graduação ele é mais popular e tem mais material de estudos e é uma prova mais fácil. E o GRE também é uma prova que tem mais material de estudo, ele é uma prova que tem mais datas para a gente fazer e hoje já é amplamente aceita, inclusive em áreas técnicas ou em áreas de business, em áreas teóricas e etc. Então, além de todo o detalhamento da prova que eu deixei aqui para vocês, para te ajudar a entender a prova e se organizar, eu recomendo fortemente que você escolha o SAT e o GRE, e eu não estou sendo pago nem R$1 para fazer isso daí. Eu estou falando porque eu sei que é uma preocupação que às vezes a gente tem, que a gente gasta tempo pesquisando, e eu gostaria que você gastasse o seu tempo estudando, que é o que vai te fazer ser aprovado, e não gastasse tanto tempo tentando decidir. Eu já enviei mais de 12.500 alunos para o exterior com bolsas de 100% ou superior a 100%, que é a Full Ride. Então, com essa experiência e esse acompanhamento que eu tive aqui da vida de gente que veio de escola pública, gente que se formou por supletivo, gente que fez a faculdade com 40 anos, gente que entrou na faculdade com 14 anos. Então, quando a gente trabalha com muitas pessoas, a gente acaba tendo muita visão prática do que funciona e principalmente daquilo que é mais fácil ou mais próximo da nossa realidade. Cada país tem o seu modelo de ensino, mas do nosso modelo, o SAT e o GRE acabam sendo mais fáceis. Beleza? Se você vai fazer uma prova internacional ou tem interesse numa prova internacional, deixa aquele joinha para cima só para eu saber se esse é um tema que é de interesse de vocês, que eu posso trazer mais informações sobre esse vestibular internacional e até mais dicas. E claro, precisa de uma preparação para ser aprovado nessas provas? Clica nesse link aqui embaixo, vai ser um prazer te ajudar com simuladores de provas e todas as ferramentas para você mandar bem, e principalmente a parte de escolha de países, universidades e escolha de bolsas para você, sua área, sua idade, para que você consiga usufruir dos melhores benefícios fora, economizando até 100%. Afinal, a gente se prepara para isso. A gente investe em preparação para lá na frente a gente usufruir dos melhores benefícios, das maiores economias e principalmente, dos melhores salários depois que eu for formado numa instituição internacional. E aí eu consigo dolarizar ou eurizar, ganhar em dólar ou ganhar em euro após formado. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!